Isabela, grávida de quase 7 meses, sentiu o golpe inesperado na base da coluna, um empurrão brutal que a arremessou escada abaixo como um brinquedo velho, em meio ao jantar de gala que celebrava a grandiosidade dos Albuquerque. O anúncio singelo de sua gravidez, feito com o coração transbordando de uma felicidade ingênua, havia virado o brinde da celebração em um grito mudo de horror, ecoando nos lustres de cristal que balançavam como um mausoléu prestes a desabar. Seus olhos se arregalaram, fixos no rosto impassível de Dona Beatriz, a matriarca que a observava cair com uma frieza capaz de congelar o vinho mais caro servido naquela noite. O vestido de seda que Isabela vestia, presente do marido, rasgou-se em cada degrau, manchando o mármore branco com o rubro do sangue que começava a despontar. O silêncio que se seguiu ao impacto final foi mais ensurdecedor que qualquer grito, um presságio sombrio de que aquele era apenas o começo de seu calvário, no jardim das mentiras que se abria diante dela. A queda foi um borrão de dor, a cada degrau um novo impacto, uma facada na alma e no corpo que carregava a vida mais preciosa. A respiração de Isabela se tornou um sopro fraco, o mundo girando em espirais de agonia, seus braços buscando instintivamente proteger a barriga proeminente, o pequeno milagre que agora parecia tão vulnerável. Ela sentiu uma pontada aguda, uma traição do próprio corpo que deveria ser um santuário para seu filho, mas que agora se desfazia em dor e desespero. O brilho dos diamantes nos pescoços das convidadas, antes símbolo de luxo e poder, pareciam agora estrelas distantes, indiferentes ao drama que se desenrolava aos seus pés. Seus lábios moveram-se em uma súplica silenciosa, não por si, mas pela pequena vida que palpitava dentro dela, uma promessa que ela faria de tudo para cumprir, mesmo que isso custasse o seu último suspiro. O ar se tornou denso, pesado, prenunciando a tempestade que se armava. O luxuoso salão, antes palco de risadas e brindes, transformou-se em uma cena de um pesadelo gélido. Copos de cristal rolaram pelo chão, taças de champanhe quebraram-se em 1000 estilhaços, espelhando o choque congelado nos rostos dos convidados, todos de alta sociedade, acostumados à perfeição impecável dos Albuquerque. Mas o espetáculo grotesco que se desenrolava, com Isabela estendida no chão, uma mancha escura crescendo sob ela, rompeu qualquer fachada de civilidade. O filho de Dona Beatriz, Carlos, o marido de Isabela, estava pálido, a boca aberta em um U de horror, paralisado entre a fúria da mãe e o sofrimento da esposa. Ele tentou dar um passo, mas o olhar gélido de Dona Beatriz, uma flecha invisível de controle, o reteve, prisioneiro de um medo antigo, incapaz de decidir entre o amor e a obediência cega. Aquela noite não seria esquecida, jamais, marcando o início de uma batalha invisível. "Chamem uma ambulância! Pelo amor de Deus, chamem uma ambulância!" gritou uma voz mais ousada, rompendo o silêncio atordoado. Mas Dona Beatriz sequer pestanejou, seu semblante imperturbável, os lábios apertados em uma linha fina de desdém. Ela era a rainha de seu império, e Isabela, uma intrusa de berço humilde do interior de Minas Gerais, não passava de uma peça descartável no tabuleiro de sua ambição. Não há nada a ser feito, ela mereceu. Uma golpista, buscando apenas nosso dinheiro, murmurou com desprezo, alto o suficiente para que alguns convidados escutassem, já plantando a semente da difamação. As palavras cruéis da matriarca feriram Isabela mais profundamente que a queda, um veneno que se espalhava em sua alma, corroendo a fé ingênua que ainda depositava naquele amor, naquela família que deveria ser seu porto seguro. Aquele choque revelou a verdadeira face daquele lar. Isabela, com um fio de consciência, tentava respirar, cada lufada de ar era uma agonia dilacerante. Seus olhos marejados buscaram os de Carlos, buscando um sinal de amparo, de amor, de qualquer coisa que pudesse aliviar a dor do abandono. Mas, ele ainda estava lá, petrificado, incapaz de desafiar a autoridade de sua mãe,
a mulher que controlava cada fibra de sua existência. A ambulância chegou com a urgência de uma sirene rasgando o silêncio da noite suntuosa, e os paramédicos, acostumados a cenas de luxo e desgraça em partes iguais naqueles bairros ricos, agiram com presteza. Enquanto a levavam, seu olhar se cruzou rapidamente com o de uma senhora idosa, uma das empregadas mais antigas da casa, que a observava com uma tristeza profunda nos olhos, como se soubesse de algo que ninguém mais ousava sequer imaginar. O que aquela mulher poderia saber sobre seu passado, ou o futuro incerto? Na ambulância a dor era insuportável, mas o medo de perder seu bebê, sua única esperança, era ainda maior. Meu filho, sussurrava Isabela, as lágrimas escorrendo pelo rosto, molhando os cabelos que antes estavam impecavelmente arrumados para a noite de gala. Ela, que viera do interior com uma vida simples, havia acreditado que o amor de Carlos a protegeria, que a pureza de seus sentimentos seria o escudo contra a crueldade da alta sociedade paulistana. Mas a realidade se impunha, brutal e implacável. Ela estava sozinha, ou assim parecia, em meio ao luxo frio e aos segredos ancestrais daquela família. Uma força selvagem, um instinto maternal que ela não conhecia antes, começou a borbulhar em seu peito, um juramento silencioso de que lutaria por aquela vida, custasse o que custasse. Seria ela capaz de enfrentar tamanho poder? Os minutos que se seguiram, no trajeto para o hospital, foram uma eternidade de incerteza e pavor. Isabela sentia cada curva, cada freada, temendo o pior, agarrando-se à fé que ainda lhe restava, pedindo a Deus que protegesse sua criança. Ela, que sempre foi vista como frágil e ingênua, descobria agora uma coragem insuspeita forjada na dor e no amor incondicional por seu bebê. Te comoeve esta história? Deixa tu like e suscríbete. Seguimos, pois o destino de Isabela e seu filho estava apenas começando a ser escrito. Chegando ao hospital, a equipe médica agiu rapidamente, levando-a para uma UTI de luxo, a mais cara da cidade, uma exigência de Dona Beatriz, para manter as aparências, afinal, a reputação da família era primordial. Mas o conforto do quarto não diminuía a angústia de Isabela, a mente viajando para seu pequeno canto em Minas, onde a vida era simples, mas o calor humano, abundante. Lá, as pessoas se importavam de verdade, não com o status ou o dinheiro, mas com o coração. Ali, naquele ambiente estéril e frio, a solidão a envolvia, um véu pesado que a separava do mundo e de qualquer esperança. Ela se perguntava se Carlos viria, se ele conseguiria romper as amarras que a mãe lhe impunha, se o amor que ele professava era real, ou apenas mais uma ilusão em sua vida. A resposta a essa pergunta parecia tão distante quanto a cura para sua dor. Horas se arrastaram, cada minuto uma tortura. Isabela sentia-se em um limbo, entre a vida e a morte, entre o passado humilde e o presente luxuoso, mas tão perigoso. Seu corpo doía, mas era a incerteza sobre o bebê que lhe roubava o fôlego. As lembranças de sua infância no interior de Minas Gerais, dos abraços apertados da mãe, do cheiro de café coado na hora, surgiam como um contraste cruel à frieza daquele quarto de hospital. Ela pensava no futuro que sonhara para seu filho, um futuro de carinho, segurança e amor, tudo o que parecia estar sendo arrancado dela brutalmente. Lágrimas silenciosas desciam por seu rosto, enquanto ela orava, pedindo uma chance e uma força divina para proteger o fruto de seu ventre. Carlos, por sua vez, estava em choque, dividido entre o amor por Isabela e o temor pela mãe. Ele, que sempre viveu à sombra de Dona Beatriz, acostumado a ter cada passo ditado, via-se agora em uma encruzilhada moral que nunca imaginou. Sua mãe, com sua pose aristocrática e olhar gélido, já orquestrava o próximo movimento, os advogados implacáveis já apostos, prontos para transformar a vítima em vilã. A família Albuquerque, acostumada a varrer a sujeira para debaixo do tapete, já planejava uma campanha de difamação,
usando a mídia para pintar Isabela como uma oportunista desequilibrada. Carlos sentia um nó na garganta, a covardia o sufocando, a impossibilidade de enfrentar o império de sua mãe, que se erguia como uma muralha intransponível entre ele e o amor de sua vida. O que ele faria? O sol já despontava quando a enfermeira-chefe, uma mulher de semblante austero, mas com um brilho de compaixão nos sucumão, dos cansados, entrou no quarto de Isabela. Seu nome era Maria, e ela havia trabalhado na casa dos Albuquerque há muitos anos, testemunhando segredos que o tempo não conseguiu apagar. Ela se aproximou da cama, seus passos silenciosos, e estendeu a Isabela um pequeno relicário de prata oxidada, envolto em um lenço de linho bordado. Isabela, pegue isso. Ele te pertence, sussurrou, a voz carregada de um mistério que transcendia o momento. A protagonista, confusa, mas sentindo uma estranha familiaridade com o objeto, o pegou com as mãos trêmulas. Aquele relicário parecia carregar histórias, vozes do passado, sussurros de uma verdade que estava prestes a vir à tona. Há um segredo, Isabela. Um segredo do passado que une você a essa família, e que talvez explique o ódio mortal de Dona Beatriz, continuou Maria, seus olhos fixos nos de Isabela, um misto de advertência e solidariedade. Antes que Isabela pudesse perguntar mais, a enfermeira se afastou, a expressão de urgência em seu rosto, deixando para trás, apenas a semente da dúvida e uma fagulha de esperança. Aquelas palavras ecoaram na mente de Isabela, um enigma que começava a se desvendar. O relicário em suas mãos parecia pulsar com uma energia antiga, uma promessa de que nem tudo era o que parecia ser naquele casarão de luxo e mentiras. Seria possível que seu destino estivesse entrelaçado ao dos Albuquerque de uma forma que ela jamais imaginou? Enquanto Isabela contemplava o relicário, os brutamontes da segurança particular dos Albuquerque, homens grandes e carrancudos leais apenas a Dona Beatriz, já agiam na mansão. Eles impediam qualquer um de se aproximar dos poucos pertences de Isabela, transformando seus objetos pessoais em troféus de uma guerra fria, uma forma de garantir que nenhuma prova, nenhuma lembrança pudesse ser resgatada. A casa, antes um lar, agora era uma prisão simbólica, um cofre de segredos que se fechava ainda mais, selando o destino de Isabela em um limbo de desamparo. Sua história, sua verdade, pareciam ser apagadas, esmagadas, sob o peso do poder e da influência da matriarca, que não permitiria que nada abalasse os alicerces de seu império de mentiras. A semente da campanha de difamação, plantada por Dona Beatriz no salão, já florescia nos jornais sensacionalistas, alimentada pelos advogados da família. As notícias pintavam Isabela como uma aventureira, uma interesseira que tentara forçar um casamento e uma herança, com sua gravidez inesperada. Instabilidade emocional e desequilíbrio eram as palavras de ordem, lançadas para desacreditá-la, para roubar-lhe a voz e a dignidade. O mundo lá fora já a julgava, sem conhecer a verdade, sem saber do amor genuíno que ela sentia por Carlos, ou da esperança que o bebê representava para ela. O contraste entre o luxo opressor do casarão e a vulnerabilidade daquela mulher humilde se mostrava cada vez mais brutal, uma luta desigual, onde a inocência parecia não ter vez. Isabela, com o relicário apertado contra o peito, sentia o peso daquela conspiração, a sensação de ser esmagada por uma máquina implacável. Mas a dor física e emocional se transformava em uma determinação silenciosa, um fogo que queimava dentro dela, alimentado pelo amor incondicional por seu filho. Ela sabia que precisava lutar, não apenas por si, mas por aquela pequena vida que dependia dela. Aquele relicário, aquele pequeno pedaço de metal antigo, era agora seu único elo com uma verdade oculta, uma pista no labirinto de mentiras que os Albuquerque haviam construído ao redor dela. Qual seria o segredo tão poderoso que Dona Beatriz estava disposta a cometer tal barbárie para escondê-lo? A resposta jazia nas profundezas daquele mistério, aguardando para ser revelada, custe o que custar. A noite avançava,
e Isabela, deitada na cama do hospital, mal conseguia fechar os olhos. Cada vez que tentava, via a cena da queda, a face fria de Dona Beatriz, a paralisia de Carlos. Sentia o gosto amargo da traição e da solidão. O relicário, no entanto, era uma âncora, um ponto de luz em meio à escuridão. Ela o observava, procurando por pistas, por algo que pudesse desvendar o enigma. Sua origem humilde é ensinar a lutar, a não desistir, e agora, com a vida de seu filho em jogo, essa lição se tornava ainda mais presente. O medo ainda existia, sim, mas a força de seu instinto maternal era maior, uma chama que nenhuma escuridão podia apagar. Ela se levantaria, não sabia como, mas se levantaria para proteger seu pequeno, seu amor, sua esperança. Ainda no hospital, em meio à dor e à incerteza, Isabela sentia uma estranha mistura de desespero e resiliência. O bebê em seu ventre, ainda que silencioso, era sua rocha, seu motivo para seguir em frente. Os médicos haviam assegurado que, apesar do susto e das lesões, o pequeno estava seguro, um milagre em meio à tragédia. Essa notícia deu a Isabela um novo fôlego, um propósito. Ela, que viera de um mundo onde a força vinha da união e da fé, percebia que estava sozinha nesta batalha, mas não sem armas. Sua arma era a verdade, e o relicário, um mapa para encontrá-la. A ingenuidade de antes dava lugar a uma percepção mais aguçada, a um faro para as armadilhas que viriam. Qual seria o próximo passo de Dona Beatriz, a matriarca impiedosa? Isabela sabia que a luta estava apenas começando, e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, seria sua única aliada. Isabela tentava decifrar o mistério que o relicário de prata carregava, suas mãos frágeis passando pelos entalhes, sentindo a textura do tempo. Aquele pequeno objeto era seu único elo com uma verdade ainda nebulosa, uma ponta de esperança em meio ao turbilhão de dor e incerteza. A campanha de difamação já tomava corpo, cada manchete um golpe cruel, cada palavra uma facada em sua reputação, cuidadosamente orquestrada para minar sua credibilidade e sufocar sua voz. Isabela sabia que Dona Beatriz não descansaria enquanto não a visse completamente destruída. Mas a imagem do bebê, a pequena vida que pulsava dentro dela, era um escudo inquebrável, um lembrete constante de sua missão. Lutar, não apenas por si, mas pelo futuro de seu filho. O que o passado daquele relicário escondia, afinal? Enquanto Isabela se recuperava lentamente, o veneno da mentira se espalhava pelos círculos sociais mais influentes de São Paulo. Advogados habilidosos, pagos regiamente pelos Albuquerque, vazavam informações distorcidas, transformando a vítima em algoz, a pureza em cobiça. As conversas nos salões, nos clubes de golfe e nas colunas sociais já a rotulavam: uma golpista calculista, uma mulher ambiciosa, que tentara se infiltrar na rica família. A cada novo dia, a narrativa de Dona Beatriz ganhava força, sufocando qualquer chance de Isabela ter sua versão ouvida. O poder da imprensa, aliado ao dinheiro sem limites, mostrava-se uma arma devastadora, capaz de desmoronar vidas, mas Isabela sentia que a verdade, como a água, encontraria seu caminho. No casarão dos Albuquerque, Carlos vivia um inferno particular. O rosto de Isabela, o corpo ferido, a dor em seus olhos, assombravam seus pensamentos. Mas o poder da mãe, seu olhar gélido, e as ameaças veladas, mantinham-no acorrentado. Ele tentou por diversas vezes visitar Isabela, mas sempre era interceptado por um dos brutamontes da segurança, ou por ligações incessantes da mãe, manipulando-o com chantagens emocionais. Um filho leal não abandona sua família em tempos de crise, Carlos. Essa mulher é uma ameaça, dizia Dona Beatriz, a voz carregada de uma falsa preocupação. Ele se sentia um covarde preso entre o amor que sentia e o medo de confrontar a matriarca que moldara sua vida inteira. A cada dia, a sombra da dúvida crescia, corroendo sua alma,
O desejo de proteger Isabela e o bebê batalhava em seu interior contra décadas de obediência cega. Ele observava a mãe tecer sua teia de mentiras, a frieza com que destruía a reputação de sua esposa, e uma semente de revolta começava a germinar em seu coração. Ela não é o que você diz, mãe. Isabela é boa, ousou ele, um dia, durante o café da manhã. Dona Beatriz o encarou com um desprezo cortante. Você está cego, meu filho. Essa bondade é uma fachada para a ganância. Ela não ama você, ama seu sobrenome e seu dinheiro. Abra os olhos antes que seja tarde demais, e ela leve tudo o que construímos. As palavras dela eram como chicotes, e Carlos, enfraquecido, recuava novamente. Isabela, no leito hospitalar, não entendia por que Carlos não a visitava. Cada dia que passava sem sua presença, era uma nova ferida em sua alma, um golpe na fé, que ainda nutria por aquele amor. Ele virá. Ele me ama, repetia para si mesma, tentando afastar a voz da razão que sussurrava a verdade cruel. A enfermeira, a Maria, atenta à sua angústia, percebia a fragilidade da jovem. Minha filha, a verdade às vezes dói, mas liberta, disse a enfermeira, uma tarde, enquanto a ajudava com a medicação. Maria, com seus anos de experiência, e os segredos dos Albuquerque gravados na memória, sabia que o amor de Carlos era uma flor delicada em um deserto de intrigas. Ela sentia que o relicário era a chave, a única esperança para Isabela. A enfermeira Maria, percebendo a desilusão de Isabela, decidiu ser mais direta. O relicário, abra-o quando estiver pronta para enfrentar o que ele guarda. Não espere por Carlos para isso, aconselhou, a voz baixa e firme. Seu destino, e o do seu filho, não pode depender da coragem alheia. Isabela, com os olhos marejados, apertou o objeto contra o peito. Aquelas palavras eram um balde de água fria, mas também um chamado à ação. A passividade não a levaria a lugar nenhum. Ela precisava encontrar a força em si mesma, a mesma força que a impulsionou a proteger seu bebê dura. NTE a queda. O tempo de esperar acabara. O tempo de agir, de lutar, estava apenas começando. Isabela olhou o relicário mais de perto, buscando um mecanismo, uma forma de abri-lo. Era um objeto antigo, com uma pátina de anos, e parecia ter sido projetado para guardar segredos. Ela sentiu uma urgência crescente, como se o tempo estivesse se esgotando. Lembrou-se das palavras de Maria, sobre um segredo do passado que a unia aos Albuquerque. A cada dia que passava, a pressão externa aumentava, com as notícias cada vez mais agressivas, minando sua já frágil paz. Ela sabia que a verdade, se encontrada, seria sua única defesa. O medo ainda era um companheiro constante, mas a determinação de proteger seu filho era o combustível que a impulsionava a desvendar aquele mistério. Finalmente, Isabela sentiu um pequeno clique ao pressionar um discreto entalhe na lateral do relicário. Com um suave movimento ele se abriu, revelando um espaço minúsculo. Dentro, havia um pedaço de microfilme empoeirado, enrolado com cuidado, e uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo, de uma mulher que por um instante, Isabela jurou reconhecer. Uma sensação de choque e curiosidade tomou conta dela. As mãos tremiam enquanto ela desenrolava o microfilme, sabendo que ali, naquelas imagens minúsculas, estava a chave para sua liberdade e para a verdade que Dona Beatriz tanto se esforçava para esconder. Aquele momento era o limiar de uma nova fase em sua vida, um ponto sem retorno. Maria entrou no quarto bem a tempo de ver a expressão atônita de Isabela. "O que você encontrou, minha querida?" perguntou a enfermeira, seu tom carregado de apreensão e esperança. Isabela mostrou o microfilme e a foto. "Eu não sei, mas sinto que é importante." "Quem é essa mulher?" questionou, apontando para a figura na imagem. Maria pegou a foto, seus olhos percorrendo a imagem com uma nostalgia dolorosa. "Ela é Dona Eleonora, a verdadeira matriarca dos Albuquerque, mãe do falecido marido de Dona Beatriz. Uma mulher generosa, mas à frente de seu tempo,
que foi injustiçada e silenciada por uma conspiração orquestrada, revelou Maria, a voz embargada pela lembrança. Mas o que isso tem a ver comigo? Perguntou Isabela, confusa, sentindo seu coração bater mais forte. Maria segurou as mãos da jovem. Dona Eleonora tinha uma filha, um segredo que Dona Beatriz fez questão de apagar. Essa filha, sua mãe biológica Isabela. Você é neta legítima dos verdadeiros Albuquerque, revelou Maria, a voz quase um sussurro, mas as palavras ecoando como trovões no quarto. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela revelação chocante reescrevia sua história, transformava sua origem humilde em um legado, um elo inquebrável com a família que a repudiava. O ódio de Dona Beatriz agora fazia um sentido cruel e aterrador. Minha mãe, a filha dela? Mas como? Isabela mal conseguia formular as perguntas, sua mente em um turbilhão. Maria assentiu, os olhos marejados. Sua mãe foi afastada ainda criança, criada longe para não manchar a reputação da família por ter nascido de um amor proibido. Dona Eleonora, em seu testamento original, deixou uma parte significativa de sua fortuna para essa neta, sua mãe, mas Dona Beatriz, com a ajuda de advogados inescrupulosos, adulterou o documento e falsificou testemunhos, assumindo o controle total de tudo. As palavras de Maria eram como peças de um quebra-cabeça que, dolorosamente, se encaixavam, revelando uma trama de inveja e ganância que durava décadas. O microfilme, segundo Maria, provavelmente continha a cópia original do testamento e outras provas das artimanhas de Dona Beatriz. Ela sempre temeu que essa verdade viesse à tona. É por isso que ela te odeia tanto, Isabela. Você é o espelho do que ela roubou, a prova viva de sua fraude, explicou a enfermeira. Isabela sentiu uma mistura avassaladora de raiva, tristeza e uma estranha sensação de empoderamento. A vulnerabilidade de antes dava lugar a uma chama de justiça. Ela não era uma golpista, era uma herdeira, e seu filho, o legítimo sucessor de um legado roubado. Essa verdade era um poder que ela não sabia que possuía. Naquele mesmo dia, a notícia da alta de Isabela se espalhou como um rastilho de pólvora. Dona Beatriz, sabendo que a jovem não tinha para onde ir e estava vulnerável, decidiu dar o golpe final, ou assim pensava. Ela foi ao hospital, acompanhada de seu advogado, com uma postura altiva e desdenhosa. A intenção era clara: humilhar Isabela uma última vez e forçá-la a desaparecer. O ar no quarto ficou pesado, denso, um campo de batalha invisível prestes a explodir. Isabela, com a verdade do relicário recém-descoberta, sentiu um calafrio, mas também uma força renovada. Ela não era mais a jovem ingênua do interior. A porta se abriu com um ruído seco e Dona Beatriz entrou exalando do poder e desprezo. O advogado, impassível, a seguia como uma sombra. Isabela, ainda frágil, mas com um novo brilho nos olhos, a encarou. Vejo que está melhor. Uma pena, para a família, claro, disse Dona Beatriz, sem rodeios. Não vim aqui para lamentar sua má sorte, mas para encerrar de vez essa farsa. Isabela apertou o relicário sob o cobertor. Não há farsa alguma, Dona Beatriz. A única farsa é a vida que a senhora construiu sobre mentiras e roubos, retrucou Isabela, a voz trêmula, mas firme, surpreendendo a si mesma e a matriarca. Dona Beatriz riu, um som seco e cruel. Que insolência! Ainda se atreve a me enfrentar? Ouça bem, menina, seu conto de fadas acabou. Aqui está um cheque gordo, ela estendeu um papel, para você sumir, ir para bem longe e nunca mais aparecer. E claro, para se livrar desse bastardo que carrega. Ele não é, e nunca será um Albuquerque, meu filho, pobre tolo, nunca a amou de verdade. Você só busca nosso dinheiro sujo. As palavras eram como navalhas, cortando a alma de Isabela.
As lágrimas brotaram nos olhos de Isabela, mas não eram de tristeza, eram de raiva, de indignação. Como a senhora pode ser tão cruel? Meu filho não é um bastardo. Ele é a coisa mais pura que existe. Ela se levantou da cama, a voz ganhando força. E quanto a Carlos, ele sim me amou, antes que a senhora o transformasse em seu fantoche. Eu não sou uma golpista, dona Beatriz. Eu sou uma herdeira, e meu filho, o verdadeiro herdeiro de sangue desta família. A revelação, ainda que não totalmente explícita, atingiu dona Beatriz como um raio. O sorriso presunçoso dela vacilou por um instante, um lampejo de temor em seus olhos gélidos. Que tolice é essa? Está delirando, garota? Acha que pode me chantagear com essas invenções ridículas? Rosnou dona Beatriz, tentando recuperar a compostura, mas um suor frio escorria por sua têmpora. Você não tem nada, é uma ninguém, uma pobre do interior que teve a sorte de cruzar o caminho do meu filho. Isabela, porém, não se intimidou. Eu tenho a verdade, dona Beatriz, e a verdade, a senhora sabe, é a única coisa que realmente importa e que a fará tremer. Ela apertou o relicário, um ato simbólico de desafio. A matriarca, vendo o brilho nos olhos de Isabela, soube que algo havia mudado, que a jovem não era mais a mesma. A fúria de dona Beatriz era palpável. Você se arrependerá disso, sua ingrata. Vou fazer da sua vida um inferno. Você não terá um tostão, não terá onde cair morta, e seu filho jamais conhecerá o conforto que esta família pode oferecer. Bradou, saindo do quarto como um furacão, arrastando o advogado consigo. A porta se fechou com um estrondo, deixando Isabela tremendo, mas também com uma sensação de vitória. Aquela humilhação íntima, ao invés de quebrá-la, a fortaleceu. Ela havia confrontado a matriarca e, pela primeira vez, vira o medo nos olhos da mulher poderosa. A semente da verdade havia sido plantada. Maria entrou no quarto logo após a saída de dona Beatriz, a expressão preocupada. Você foi muito corajosa, Isabela, mas agora, sua segurança está em risco. Ela não vai parar, alertou, segurando a mão da jovem. Você não pode ficar sozinha, precisa de um lugar seguro para decifrar o microfilme e se proteger. Isabela assentiu, exausta, mas com a mente trabalhando a mil. A revelação de Maria, sobre sua verdadeira origem, e o conteúdo provável do relicário, a impulsionava. Ela sabia que a luta seria feroz, mas a certeza de seu direito e o amor por seu filho, a faziam inabalável. O próximo passo era fundamental, ter acesso àquele microfilme. Maria, demonstrando uma lealdade que transcendia a de uma simples enfermeira, ofereceu seu pequeno apartamento nos fundos da cidade, um lugar humilde, mas seguro e discreto, longe dos olhos e tentáculos dos Albuquerque. Não se preocupe, minha filha, você e o bebê terão um teto. E eu vou te ajudar a descobrir o que está naquele microfilme. Tenho um projetor antigo em casa, guardado há anos, disse Maria com um sorriso gentil. Isabela sentiu uma onda de gratidão. Em meio a tanta crueldade, a solidariedade de Maria era um bálsamo, um lembrete de que nem todo mundo estava contra ela. Aquele ato de bondade era um raio de sol em sua tempestade. Naquele mesmo dia, Isabela recebeu alta hospitalar. Com Maria ao seu lado, ela deixou o hospital de luxo e foi para o modesto apartamento da enfermeira. O contraste era brutal, da opulência fria para a simplicidade calorosa, mas Isabela sentia-se mais segura ali do que jamais esteve no casarão dos Albuquerque. As notícias sobre sua instabilidade continuavam a pipocar, mas agora ela tinha um propósito, uma arma secreta. Aquele microfilme, guardado no relicário como um tesouro, era a chave para desmascarar dona Beatriz e restaurar a verdade. A esperança, antes um fiapo, agora se transformava em uma chama firme. No apartamento de Maria, o silêncio e a privacidade eram um presente. Juntas, as duas mulheres montaram o pequeno projetor antigo. Com as mãos trêmulas, Isabela inseriu o microfilme.
As imagens borradas começaram a aparecer na parede. Documentos oficiais, registros de nascimento, cartas manuscritas e o que parecia ser a cópia de um testamento. Cada quadro revelava um pedaço da verdade, confirmando as palavras de Maria e desvendando a trama orquestrada por Dona Beatriz. Isabela sentiu um nó na garganta, a história de sua mãe, a verdadeira herdeira, se revelando diante de seus olhos, uma vida inteira de injustiça e silêncio. Os documentos eram claros. Dona Eleonora, avó de Isabela, havia deixado explicitamente metade de sua fortuna e o controle de uma parte das terras de agronegócio para sua filha, a mãe de Isabela, e na ausência desta, para seus descendentes. Mas Dona Beatriz, com a ajuda de um tabelião corrupto, havia alterado o testamento e falsificado a certidão de óbito da mãe de Isabela, registrando-a como sem herdeiros. O microfilme era a prova inegável da fraude, um crime que garantiria a Dona Beatriz o controle total do patrimônio familiar por décadas. A raiva queimava em Isabela. Seu bebê, seu filho, era o verdadeiro e único herdeiro legítimo dessa porção da fortuna. Lo mais forte está por vir, queda-te hasta el final. Carlos, no casarão, era assombrado por sua covardia. Ele ouvia as conversas, via os jornais, mas algo em seu interior clamava por Isabela. A última discussão com a mãe, as palavras de desafio de Isabela, a forma como ela o defendera mesmo ferida, o deixaram inquieto. Ele pegou o celular para ligar para ela, mas hesitou, temendo a represália da mãe. Que tipo de homem eu sou? Murmurou para si mesmo, sentindo-se enojado de sua própria fraqueza. As mentiras da mãe pareciam se desintegrar em sua mente, e a imagem de Isabela corajosa e digna se sobrepunha à narrativa de golpista que Dona Beatriz tentava impor. No dia seguinte, Carlos tentou novamente visitar Isabela no hospital, apenas para descobrir que ela já havia recebido alta. Ninguém sabia onde ela estava, ou ninguém queria lhe dizer. A preocupação e a culpa o consumiam. Ele começou a pesquisar discretamente os arquivos da família, buscando documentos antigos, testamentos. Sua mãe era meticulosa em esconder rastros, mas Carlos conhecia seus hábitos, seus esconderijos. Ele sentia que havia algo muito maior por trás do ódio de sua mãe por Isabela, algo que a mera gravidez não explicava. A cada busca, uma nova peça do quebra-cabeça surgia em sua mente, revelando uma intriga que ia além de sua compreensão. Isabela, protegida no apartamento de Maria, passava horas revisando as provas no microfilme. Cada detalhe era crucial. Ela estudava os nomes, as datas, os selos. Aos poucos, a história de sua linhagem se desdobrava, a de uma família honrada que havia sido roubada e silenciada pela ambição de Dona Beatriz. Meu filho terá seu nome e sua herança de volta, prometeu Isabela a Maria, a voz carregada de uma determinação inabalável. Vou lutar por ele. Por minha mãe. Por todos que foram enganados por essa mulher. Aquele pequeno aparelho, o projetor de microfilmes, transformara a jovem ingênua em uma guerreira. A próxima etapa, Maria explicou, seria buscar um advogado honesto e corajoso o suficiente para enfrentar os Albuquerque. Eles têm os melhores, Isabela, e farão de tudo para te silenciar, alertou. Precisamos ser mais espertos, mais rápidos. Isabela sabia que o caminho seria árduo, mas a verdade era sua arma mais poderosa. Ela não tinha dinheiro, mas tinha a dignidade, a justiça e o amor por seu filho. Maria, que havia dedicado sua vida a cuidar de outros, sentiu uma profunda admiração pela coragem da jovem. Juntas, vamos conseguir, garantiu a enfermeira, um olhar de lealdade e força em seus olhos cansados. A campanha de difamação de Dona Beatriz atingiu seu ápice. Jornais de grande circulação publicaram editoriais incendiários, colunistas sociais destilavam veneno,
pintando Isabela como uma ameaça à ordem e à moral da alta sociedade paulistana. Aventureira sem escrúpulos tenta se aproveitar de família tradicional, era uma das manchetes. Os vizinhos de Maria, que antes a comprime, NTAVAM com carinho, agora olhavam com desconfiança, temendo a má influência da hóspede. Era uma mini humilhação pública silenciosa, um ostracismo imposto pela máquina de difamação de Dona Beatriz, que tentava isolar Isabela de qualquer tipo de apoio. Eles querem me destruir, Maria, querem que eu desista, disse Isabela com a voz embargada. Mas não vou, não posso. Eles podem me difamar, me caluniar, mas não podem tirar a verdade de mim, nem o amor que sinto por meu filho. Maria a abraçou. É isso mesmo, minha filha. Use a raiva como combustível. Mostre a eles que a dignidade vale mais que qualquer fortuna. Você é uma mulher forte, Isabela, mais forte do que imagina. As palavras de Maria eram um bálsamo, um reforço para a alma machucada de Isabela. Isabela, inspirada pela resiliência de Maria, começou a pensar em como desmascarar Dona Beatriz de forma pública. Ela sabia que precisava de um palco, um momento de exposição máxima onde a verdade não pudesse ser ignorada ou abafada. O julgamento pela guarda do bebê e pela tentativa de atentado seria esse palco, o cenário perfeito para a verdade explodir. Mas ela precisava de tempo, de provas irrefutáveis e de alguém que a ajudasse a apresentá-la sem medo. Ela sentia que o destino estava tecendo uma teia complexa, e ela seria a aranha, tecendo a sua própria teia de justiça. Carlos, por sua vez, continuava sua busca silenciosa. Em uma noite, vasculhando o escritório lacrado de seu falecido pai, encontrou um diário antigo, escondido atrás de uma estante falsa. As páginas amareladas revelavam os tormentos do pai, a culpa por ter sido cúmplice nas manipulações de Dona Beatriz, o arrependimento por ter ignorado a dor da verdadeira herdeira, e a menção a um testamento original e documentos escondidos que poderiam provar a verdade. Ele sabia, meu pai sabia de tudo, pensou Carlos com o coração apertado. O diário era a prova que faltava para ele ter a certeza de que Isabela estava dizendo a verdade. O diário de seu pai não apenas confirmava a fraude de Dona Beatriz, mas também revelava a existência de um cofre secreto no casarão, com uma carta de Dona Eleonora endereçada diretamente à sua neta, a mãe de Isabela, expressando seu amor e o desejo de reparação. A emoção de Carlos foi avassaladora. Ele segurava a história de sua própria família nas mãos, uma história de amor, injustiça e redenção. Eu preciso entregar isso a ela, pensou Carlos, com uma urgência que nunca sentira antes. Preciso fazer a coisa certa. Aquele era o momento da virada para Carlos. Ele, o homem que sempre viveu sob o jugo materno, sentiu uma força nova, um imperativo moral que superava o medo. Ele sabia que enfrentaria a fúria de Dona Beatriz, mas a imagem de Isabela, a mulher que amava, e a vida inocente de seu filho, eram mais fortes. O diário, o cofre, a carta, tudo indicava que Isabela era a vítima, não a vilã. Ele precisava encontrar uma forma de entregar essas provas a ela, antes que fosse tarde demais. Sua lealdade havia mudado de lado, do medo para o amor, da escuridão para a luz da verdade. No pequeno apartamento de Maria, Isabela continuava a preparar seu arsenal de provas. Ela e Maria haviam consultado, secretamente, um advogado de defesa pública, um jovem idealista chamado Dr. Renato, que se comoveu com a história de Isabela e, apesar dos riscos, aceitou o caso. É uma batalha desigual, Isabela. Eles têm dinheiro e poder. Mas a verdade é um trunfo que eles não podem comprar, alertou Renato, seus olhos cheios de determinação. Isabela sentiu uma onda de alívio e gratidão. Finalmente, ela tinha um aliado legal, uma voz que a representaria na arena da justiça. As semanas se passaram. Isabela, com a barriga cada vez mais proeminente, treinava sua fala com Renato e Maria, ensaiando como apresentar as provas,
como se defender das acusações. Ela, que sempre fora tímida, encontrava uma força interior que nunca soube que possuía. O microfilme, agora digitalizado e ampliado, era a peça central de sua estratégia. Renato explicou que, apesar da clareza das provas, os advogados dos Albuquerque fariam de tudo para descredibilizá-las, para alegar falsificação, para semear a dúvida. A luta seria no campo da narrativa, de quem conseguiria convencer o público e o júri. Enquanto isso, Dona Beatriz, cega por sua arrogância, continuava a orquestrar sua campanha de difamação. Ela agendou um badalado evento beneficente no Salão Dourado de seu casarão. Uma noite para selar acordos, exibir poder e, é claro, reafirmar seu controle sobre a narrativa. O melhor ataque é uma boa defesa, e a melhor defesa é atacar primeiro, disse ela a um de seus advogados com um sorriso cruel. A ideia era criar um ambiente de normalidade e prestígio, onde a história de Isabela seria apenas um murmúrio distante, uma tentativa frustrada de desestabilizar a família. Isabela soube do evento através dos noticiários. A princípio, hesitou, a humilhação pública era algo que ela temia profundamente, mas Maria a incentivou. É a sua chance, Isabela, mostre a eles que você não se cala. Mostre que a verdade é mais forte que a vergonha que eles querem te impor. Isabela concordou. Ela não iria para o evento como uma vítima, mas como uma mulher que estava prestes a revelar a verdade, uma mulher que não tinha mais nada a perder e tudo a ganhar. Aquele seria o seu palco, a sua oportunidade de virar o jogo. No dia do evento, Isabela vestiu um de seus poucos vestidos simples, mas elegantes, que Maria havia guardado para ela. Não havia joias, nem maquiagem ostensiva, apenas a dignidade de uma mulher que carregava a verdade e uma vida dentro de si. Ela estava nervosa, seu coração batia descompassadamente, mas o olhar fixo no relicário que agora estava novamente em seu pescoço, dava-lhe força. Por você, meu filho. Por nossa história, sussurrou, acariciando a barriga. Ela sabia que estava caminhando para a boca do leão, mas não podia recuar. Era a hora de enfrentar Dona Beatriz em seu próprio território. Ao chegar ao Salão Dourado, os flashes dos fotógrafos a cegaram por um instante. Os murmúrios cessaram, e todos os olhares se voltaram para ela, a golpista, que ousava invadir o santuário dos Albuquerque. Isabela manteve a cabeça erguida, seu olhar buscando o de Dona Beatriz, que estava no centro do salão, cercada por bajuladores. A matriarca, ao vê-la, congelou, seu sorriso forçado se desfez em uma careta de raiva e desprezo. O ar ficou eletrizado, prenunciando a tempestade iminente, uma batalha de olhares que falava mais do que 1000 palavras. Dona Beatriz, recuperando a compostura, avançou em direção a Isabela, sua voz estrondosa, ecoando pelo salão. Como ousa aparecer aqui, sua intrusa insolente? Saia daqui agora mesmo. Você não é bem-vinda neste lugar sagrado para a minha família, bradou com o rosto vermelho de fúria. Os fotógrafos se aglomeravam, ávidos por registrar o novo escândalo. Isabela, parada, imóvel, apenas a encarava, sem desviar o olhar, sentindo o peso da humilhação pública, mas não se curvando. Esta é a minha casa também, Dona Beatriz, ou em breve será. E meu filho, o herdeiro legítimo, tem tanto direito a estar aqui quanto a senhora. Respondeu Isabela, sua voz surpreendentemente calma, mas carregada de uma autoridade que Dona Beatriz jamais esperaria. Um burburinho percorreu o salão. As palavras de Isabela, proferidas com tanta convicção, lançaram uma semente de dúvida na mente dos presentes, que até então haviam acreditado piamente na versão dos Albuquerque. A matriarca não esperava uma réplica tão direta e ousada. Golpista, desequilibrada, louca, gritou Dona Beatriz, descontrolada, tentando silenciar Isabela com seus insultos. Acha que pode me enganar com essas mentiras? Ninguém acredita em você. Você é uma vergonha para esta família e para a sociedade. Ela tentou agarrar o braço de Isabela, mas a jovem recuou, protegendo sua barriga.
O contraste era evidente, a fúria descontrolada de uma, a dignidade silenciosa da outra. Os colunistas registravam cada momento, cada palavra, cada olhar, percebendo que algo mais profundo estava em jogo naquela rivalidade. Isabela apenas sorriu, um sorriso triste, mas firme. A verdade virá à tona, Dona Beatriz, e então, a senhora verá quem é a verdadeira golpista, a verdadeira ladra, a verdadeira vergonha, disse, as palavras carregadas de um presságio. Ela se virou e saiu do salão, deixando Dona Beatriz em meio aos flashes, com a imagem de uma mulher desequilibrada e furiosa. Isabela sabia que a humilhação havia sido dolorosa, mas suas palavras haviam sido sementes lançadas ao vento, e agora, o mundo sabia que havia uma outra versão, uma outra verdade a ser contada. A batalha de narrativas estava apenas começando. Carlos, que observava a cena de longe, escondeu-se nas sombras, sentindo uma vergonha profunda pela atitude de sua mãe. O desprezo nos olhos de Isabela ao sair do salão era um espelho de sua própria covardia. Ele apertava o diário de seu pai contra o peito, sabendo que as provas que carregava eram a única forma de redimir sua omissão. Ela está certa, pensou. A verdade é a única herança que floresce, e a de minha mãe é podre. Ele precisava encontrar o cofre secreto de seu pai, pegar a carta de Dona Eleonora, e levar tudo para Isabela antes que fosse tarde demais. A noite no Salão Dourado terminou em alvoroço, com a alta sociedade chocada e dividida. As manchetes do dia seguinte não falavam apenas da golpista, mas questionavam a revolta inusitada da ex-nora, insinuando que havia mais na história. A estratégia de Dona Beatriz de humilhar Isabela publicamente havia falhado, gerando mais curiosidade do que desprezo pela jovem. A semente da dúvida havia sido plantada, e as pessoas começavam a se perguntar o que de fato Isabela sabia para ousar enfrentar uma mulher tão poderosa. Nos dias que se seguiram, Isabela e Renato, seu advogado, trabalharam incansavelmente. As provas do microfilme foram organizadas, contextualizadas. Renato estava impressionado com a clareza e a irrefutabilidade dos documentos. Isso é ouro, Isabela. Mas precisamos que o juiz e o júri vejam isso, e para isso, teremos que enfrentar um exército de advogados tentando te desqualificar, explicou. Isabela sentia uma ansiedade crescente, mas também uma convicção inabalável. E, lá carregava a justiça em seu ventre, e não permitiria que a ambição e a crueldade de Dona Beatriz vencessem. Carlos, aproveitando a ausência de sua mãe que estava ocupada minimizando o escândalo do evento beneficente, agiu. Ele foi ao antigo escritório de seu pai, as mãos suadas, o coração batendo forte. Lembrou-se das palavras do diário, e encontrou a prateleira falsa, que revelava uma pequena porta de metal camuflada na parede. Com a combinação que seu pai havia anotado no diário, o cofre se abriu, revelando, entre joias antigas e documentos empoeirados, uma carta amarelada. A letra era delicada, mas firme. Era a caligrafia de Dona Eleonora. A verdade final estava ali esperando para ser lida. A carta de Dona Eleonora era um desabafo. Ela lamentava a distância forçada de sua filha, a mãe de Isabela, e expressava o desejo de que sua neta, Isabela, recebesse a parte da herança que lhe cabia por direito, pedindo perdão por seus próprios erros e falhas em protegê-las. A emoção de Carlos foi avassaladora. Ele segurava a história de sua própria família nas mãos, uma história de amor, injustiça e redenção. Eu preciso entregar isso a ela, pensou Carlos, com uma urgência que nunca sentira antes. Preciso fazer a coisa certa. Aquele era o momento da virada para Carlos. Ele, o homem que sempre viveu sob o jugo materno, sentia uma força nova, um imperativo moral que superava o medo. Ele sabia que enfrentaria a fúria de Dona Beatriz, mas a imagem de Isabela, a mulher que amava, e a vida inocente de seu filho, eram mais fortes. O diário, o cofre, a carta, tudo indicava que Isabela era a vítima, não a vilã.
Ele precisava encontrar uma forma de entregar essas provas a ela, antes que fosse tarde demais. Sua lealdade havia mudado de lado do medo para o amor, da escuridão para a luz da verdade. No apartamento de Maria, Isabela sentia a ansiedade do julgamento se aproximando. Ela estava exausta, mas a visão de seu ventre arredondado, a promessa de vida, era sua maior motivação. Renato tinha boas expectativas, mas alertara que os advogados dos Albuquerque eram mestres em desvirtuar fatos. Eles vão tentar te desmoralizar, Isabela. Vão atacar sua moral, sua sanidade. Esteja preparada, disse ele. A jovem assentiu. Ela havia passado por tanto, que as palavras de Dona Beatriz, embora ferissem, já não a quebrariam. Ela estava pronta para a batalha final. De repente, a campainha tocou. Maria abriu a porta com cautela, e ali estava Carlos pálido, com os olhos vermelhos de quem não dormia. Ele carregava uma pasta velha e um embrulho. Isabela, eu preciso falar com você. É urgente, disse ele, a voz embargada pela emoção e pelo nervosismo. Isabela, que havia se levantado, o encarou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Carlos, o que faz aqui? Perguntou ela, o coração acelerado. Ela não esperava mais por ele, mas a presença dele, agora, causava um misto de esperança e medo. Carlos entrou, e Maria, percebendo a seriedade da situação, deixou-os a sós, mas ficou, por perto. Isabela, eu sei que você deve me odiar. Eu fui um covarde, começou Carlos, a voz embargada. Mas eu descobri a verdade. Toda a verdade. Ele abriu a pasta e tirou o diário de seu pai e a carta amarelada de Dona Eleonora. Minha mãe, ela roubou seu legado, Isabela. Você é a herdeira, e nosso filho o verdadeiro herdeiro de sangue. Estas são as provas que você precisa. Ele estendeu os documentos para ela, os olhos suplicantes. Isabela pegou os objetos com as mãos trêmulas, folheando o diário, lendo as primeiras linhas da carta de sua avó. As lágrimas escorreram por seu rosto, mas desta vez, eram lágrimas de alívio e gratidão. A verdade plena, estava ali, naquelas páginas. Por que agora, Carlos? Por que você demorou tanto? Perguntou ela, a voz carregada de dor e perdão. Ele a olhou com arrependimento. Eu estava cego, Isabela, cego pelo medo e pela manipulação de minha mãe. Mas não posso mais viver com essa mentira. Eu te amo, e amo nosso filho. Eu quero lutar por vocês. O abraço de Carlos foi desajeitado, mais sincero, um pedido de perdão mudo, mas que falava mais alto que qualquer palavra. Isabela, após um momento de hesitação, o retribuiu. Ela sabia que ele havia falhado, mas também sentia que ele estava genuinamente arrependido e disposto a se redimir. Precisamos usar isso no julgamento, disse Isabela secando as lágrimas. Amanhã é o dia. Carlos assentiu. Eu estarei lá, ao seu lado, Isabela. E vou testemunhar tudo o que sei. Não importa o que minha mãe faça. O casal, antes desfeito pelas intrigas, se unia novamente, mais forte e determinado do que nunca. O reencontro com Carlos foi um divisor de águas para Isabela. A dor do abandono ainda existia, mas a clareza e o arrependimento em seus olhos eram inegáveis. Ela sentia que, juntos, com as provas irrefutáveis em mãos, eles poderiam finalmente desmascarar Dona Beatriz. Renato, ao ser informado da nova leva de provas, ficou exultante. Com o diário, e a carta, e o testemunho de Carlos, o caso Gunn, há uma força esmagadora. Eles não terão como negar a fraude. A esperança de justiça se solidificava, transformando a apreensão do julgamento em um anseio por reparação. Os advogados dos Albuquerque, por sua vez, continuavam confiantes. Eles haviam subornado testemunhas, plantado dúvidas na imprensa, e acreditavam que a falta de provas contundentes por parte de Isabela, somada à sua campanha de difamação, garantiria a vitória de Dona Beatriz.
A arrogância da matriarca era tamanha que ela nem sequer considerava a possibilidade de uma virada. Para ela, a golpista Isabela seria esmagada pelo poder da família, e o episódio seria apenas mais uma mancha que o dinheiro e a influência poderiam apagar. Dona Beatriz, em sua torre de marfim, já celebrava a vitória antecipada. Ela havia plantado histórias sobre a instabilidade mental de Isabela, sobre supostos antecedentes de comportamento duvidoso em Minas Gerais, tudo para minar qualquer credibilidade que a jovem pudesse ter. Ela estava certa de que o juiz veria em Isabela apenas uma mulher desesperada, tentando uma última cartada para se aproveitar da fortuna dos Albuquerque. A ideia de que Carlos pudesse se voltar contra ela sequer passava por sua mente. O controle que exercia sobre o filho era, para ela, inquebrável. Na véspera do julgamento, Isabela passou a noite em claro, estudando os documentos, relendo a carta de Dona Eleonora, sentindo a presença de sua avó e de sua mãe ao seu lado. A coragem que Maria e Renato lhe transmitiam, aliada ao amor recém-reafirmado de Carlos, e ao desejo de proteger seu filho, a preenchiam de uma força inusitada. Amanhã, a verdade prevalecerá, sussurrou ela, acariciando o relicário em seu pescoço. Aquele pequeno objeto, que um dia fora um mistério, era agora o símbolo de sua luta e de sua vitória iminente. O dia do julgamento amanheceu tenso e cinzento, com uma garoa fina que parecia lavar a cidade, prenunciando a limpeza que a verdade faria. Isabela, vestida com dignidade, caminhava ao lado de Carlos e Renato, sentindo o peso da expectativa, mas também a leveza de ter a verdade ao seu lado. A imprensa, empolvorosa, aguardava do lado de fora do tribunal, sedenta por um desfecho bombástico. Dona Beatriz, com seu séquito de advogados e assessores, já estava na sala, a expressão arrogante, confiante em seu triunfo. Isabela respirou fundo, os olhos fixos na porta do tribunal. Era o momento da verdade, o palco que ela esperava para finalmente desmascarar a farsa dos Albuquerque e garantir um futuro digno para seu filho. O microfilme, o diário, a carta, todas as peças estavam prontas para serem reveladas. Ela não era mais a jovem ingênua e frágil que despencara escada abaixo. Ela era uma mulher forte, uma mãe leoa, uma herdeira em busca de justiça. E a verdade, finalmente, estava prestes a explodir diante de todos, sem que nada pudesse detê-la. O dia do julgamento irrompeu com a frieza de um amanhecer chuvoso, lavando as ruas de São Paulo, mas não as ansiedades que finalmente curivilhavam no coração de Isabela. No tribunal, um mar de jornalistas e curiosos se acotovelava, câmeras piscavam incessantemente, e o burburinho de vozes criava um zumbido tenso. Isabela, com a barriga avantajada, respirou fundo, sentindo o peso do olhar público, mas também a força do relicário em seu pescoço, uma âncora de esperança. Ao lado dela, Renato parecia uma fortaleza, e Carlos, com um semblante tenso, mas determinado, segurava sua mão, um apoio inesperado, mas essencial. Do outro lado da sala, Dona Beatriz sentava-se altiva, a rainha em seu trono, cercada por uma falange de advogados, que pareciam exalar a confiança de quem já tinha a vitória garantida. A sessão foi aberta, e a promotoria, embora bem intencionada, parecia lutar contra moinhos de vento. Os advogados dos Albuquerque eram mestres na arte da desconstrução. Cada testemunha de Isabela era implacavelmente questionada, suas palavras distorcidas, sua credibilidade minada. A narrativa de golpista e mulher desequilibrada que Dona Beatriz havia plantado na mídia agora ecoava nos corredores do tribunal, transformando a vítima em algoz, a pureza em cobiça. Isabela sentia uma opressão no peito, as palavras duras atingindo-a como pedradas, mas ela se mantinha firme, lembrando-se do pequeno coração que batia em seu ventre, sua razão para não ceder. O primeiro golpe veio quando um testemunho-chave,
Uma das antigas empregadas que presenciou o empurrão, recuou em seu depoimento, intimidada. Eu não me lembro bem, meritíssimo, gaguejou a senhora, os olhos assustados. A confusão foi grande, e eu estava longe, não vi direito o que aconteceu. Isabela sentiu um frio na espinha. Era a primeira falsa resolução, a sensação de que a verdade seria silenciada, que a justiça estava escorrendo por entre seus dedos. Dona Beatriz sorriu, um sorriso pequeno e cruel, de quem via seu plano se concretizar, e o coração de Isabela se apertou, o desespero rondando sua coragem. Vejam bem, meritíssimo, interveio o advogado principal de Dona Beatriz, um homem astuto de terno impecável. A própria testemunha da acusação admite sua incerteza. Não há provas concretas, apenas divagações de uma mulher que, lamentavelmente, apresenta um histórico de instabilidade emocional, conforme já apresentamos. As palavras eram venenosas, plantando a semente da dúvida sobre tudo que Isabela havia dito, e tudo que ela representava. A plateia parecia se inclinar para o lado dos Albuquerque, o poder do dinheiro e da influência mais uma vez prevalecendo sobre a frágil voz da verdade. Isabela sentiu o peso da injustiça. Era como reviver a queda da escada, mas desta vez, a dor era na alma, a sensação de ser esmagada por uma máquina impiedosa. Seus olhos buscaram os de Carlos, buscando um fio de esperança. Ele, percebendo sua angústia, apertou sua mão com mais força, um sinal mudo de que não a abandonaria. Renato, por sua vez, tentava argumentar, mas a promotoria parecia enfraquecida, as provas pareciam insuficientes diante da artilharia jurídica de Dona Beatriz. O juiz, com um semblante impassível, parecia considerar os argumentos da defesa. Não temos mais o que fazer, Isabela. Eles estão conseguindo distorcer tudo. Sem provas mais contundentes, o caso está por um fio, sussurrou Renato, a voz carregada de frustração, inclinando-se para Isabela. O ar ficou pesado, e Isabela sentiu o desespero apertar o coração. Era o abismo. Estava prestes a perder tudo, a justiça para si, a herança para seu filho, sua dignidade. Ela olhou para Carlos, o rosto pálido, e um último sopro de coragem, uma força selvagem brotou em seu peito. Não vamos desistir, ela respondeu, os olhos faiscando. Senhor juiz, com todo respeito, a defesa possui provas irrefutáveis, que contestam veementemente as alegações da parte contrária e revelam a verdadeira natureza desta disputa, Carlos declarou, sua voz ressoando clara e firme no silêncio do tribunal, surpreendendo a todos, inclusive sua própria mãe. Ele se levantou, a pasta de documentos em mãos, os olhos fixos nos de Dona Beatriz, que o encarava com um misto de fúria e incredulidade. O salão dourado agora era o tribunal, e a farsa dos Albuquerque estava prestes a desmoronar. Carlos! O que você pensa que está fazendo, seu traidor? Dona Beatriz rosnou, levantando-se abruptamente, seus olhos lançando faíscas de ódio e desespero. Sente-se agora mesmo, você não tem nada a apresentar, isso é uma invenção daquela golpista. Mas Carlos não cedeu. Não, mãe. A única invenção aqui é a vida que a senhora construiu sobre mentiras. Eu não posso mais ser cúmplice de sua crueldade. Isabela é a vítima, e eu tenho as provas, retrucou Carlos, a voz carregada de uma convicção que nunca havia mostrado antes, chocando a todos no tribunal, especialmente Dona Beatriz. O juiz, intrigado pela intervenção inesperada de Carlos e pela dramática acusação, bateu o martelo. Silêncio! Ordem no tribunal, Senhor Carlos Albuquerque, o senhor tem permissão para se manifestar e apresentar as provas, desde que sejam pertinentes ao caso. Carlos assentiu, virou-se para Isabela e estendeu as mãos trêmulas para ela, entregando a pasta. Isabela, estas são as provas, a carta de vovó Eleonora e o diário de meu pai. A verdade está aqui, meu amor. Eu não poderia guardá-la por mais tempo. É por você e pelo nosso filho. Ponto.
Isabela, com os olhos marejados, pegou os documentos. O relicário em seu pescoço parecia pulsar. Ela sentiu uma força avassaladora, uma coragem que superava todo o medo. Meritíssimo, e a todos os presentes, eu tenho não apenas o diário e a carta que meu marido, Carlos, corajosamente me entregou, mas também uma prova física, guardada por anos, que revela a verdadeira história da família Albuquerque e a fraude orquestrada por Dona Beatriz, disse Isabela, sua voz outrora tímida, agora ressoando com uma autoridade que calou a sala. Ela abriu o relicário em seu pescoço. O pequeno objeto de prata refletindo a luz do tribunal. Dentro deste relicário, entregue a mim por uma funcionária da família, está um microfilme. Este microfilme contém o testamento original de Dona Eleonora Albuquerque, a verdadeira matriarca desta família, e a avó da minha mãe, ou seja, minha bisavó. Ele prova que a herança foi roubada, e que eu, Isabela, não sou uma golpista, mas sim, a herdeira legítima, e meu filho, o verdadeiro sucessor de seu legado, declarou, as palavras cortando o ar como lâminas. Um burburinho ensurdecedor tomou conta da sala. Dona Beatriz estava lívida. Sua boca se abria e fechava sem som, como um peixe fora de água, o sangue escorrendo do lábio que ela mordera com força. Mentira! Pura invenção! Uma farsa para me derrubar! Gritou ela, completamente descontrolada, tentando se levantar. Seus advogados a seguravam, pálidos, pois sabiam o poder daquelas palavras e a possível existência de tal documento, um fantasma que os assombrava há anos. A virada era inegável, a verdade explodia diante de todos, avassaladora. Ordem! Ordem! O juiz bateu o martelo repetidamente. Senhora Isabela, por favor, proceda com a apresentação do microfilme e das outras provas. E se as alegações forem confirmadas, a senhora Dona Beatriz Albuquerque enfrentará as mais severas consequências da lei. Um funcionário do tribunal, com a ajuda de Maria, que havia levado o projetor antigo, preparou a projeção do microfilme. As imagens borradas de documentos antigos começaram a aparecer na Tito, lá improvisada, uma sequência de fatos irrefutáveis, que desvendava décadas de mentiras e manipulações. Os documentos revelavam a alteração do testamento, a falsificação da certidão de óbito da mãe de Isabela, a transferência ilegal de bens e terras, e por fim, a fotografia antiga de Dona Eleonora, com uma anotação em seu verso, para minha amada neta, a quem o destino ainda unirá a esta família. A revelação era chocante. Isabela não era uma intrusa, mas a legítima herdeira, e seu filho, o verdadeiro descendente de uma linhagem honrosa, o legítimo herdeiro de sangue. O escândalo era imenso, e a fraude de Dona Beatriz era exposta para o mundo inteiro. Dona Beatriz desabou na cadeira, o rosto contorcido em uma máscara de ódio e derrota. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e um grito gutural, misto de raiva e desespero, escapou de sua garganta. Ela estava desmascarada, seu império de mentiras ruía diante dos olhos de todos. Os flashes dos fotógrafos, antes direcionados a Isabela como a vilã, agora se voltavam para a matriarca, registrando cada momento de sua queda. A figura poderosa se desfez em uma mulher derrotada, seu poder reduzido a cinzas, sua imagem manchada para sempre pela verdade. Carlos, com os olhos marejados, caminhou até Isabela, pegou sua mão e a ergueu, um gesto de amor e redenção. Eu falhei com você, Isabela, mas não falharei mais. Estarei ao seu lado para que a justiça seja feita. A verdade da minha avó e do meu pai, a verdade que você carrega em seu ventre, é a única que importa, declarou ele, olhando para o ventre de Isabela com ternura. Era um testemunho de amor e lealdade, que selava a união do casal, e mostrava que o amor verdadeiro podia sim, quebrar as correntes do medo e da manipulação. O juiz, após um breve silêncio, bateu o martelo com uma força decisiva. Diante das provas irrefutáveis apresentadas pela senhora Isabela e pelo senhor Carlos Albuquerque,
a corte decreta a nulidade do testamento anteriormente validado. A senhora Dona Beatriz Albuquerque será investigada por fraude, falsificação de documentos e tentativa de homicídio. A guarda do bebê é concedida à senhora Isabela, e os direitos de herança legítima serão restituídos integralmente, conforme o testamento original de Dona Eleonora. As palavras ecoaram como um hino de justiça. Um aplauso discreto mas crescente rompeu na sala, misturado a murmúrios de choque e admiração. Isabela, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçou Carlos, sentindo o alívio e a gratidão inundarem seu ser. A justiça havia sido feita. A verdade, finalmente, prevalecera. Dona Beatriz era levada para fora da sala, seus advogados tentando em vão protegê-la dos flashes e das acusações. A história da poderosa matriarca, tão cuidadosamente construída, havia desmoronado em questão de minutos, esmagada pela força da dignidade e da coragem de uma mulher. Você é uma heroína, Isabela, e seu filho terá o futuro que merece, sussurrou Maria, apertando a mão da jovem com carinho, seus olhos, cansados, brilhando de orgulho e emoção. O julgamento, que começou com a aparente vitória dos poderosos, terminou com a derrota da mentira e o triunfo da verdade. Um lembrete de que, por mais escura que a noite pareça, o amanhecer da justiça sempre chega, trazendo consigo a luz da esperança e da reparação para aqueles que ousaram lutar. A cena do tribunal, com a derrota pública de Dona Beatriz e o triunfo de Isabela, se tornaria um marco na história da alta sociedade paulistana. A imagem de Isabela, digna e corajosa, contrastava com a figura desmoralizada da matriarca, que tentava esconder o rosto dos fotógrafos, sua reputação em ruínas. A verdade, como um rio caudaloso, havia rompido as barragens da mentira, levando consigo a sujeira e a injustiça. Para Isabela, era o início de uma nova vida, um futuro onde seu filho cresceria sob a luz da honestidade e do amor, em um lar reconstruído sobre os alicerces da verdade. O luxuoso salão, antes palco de risadas e brindes, transformou-se em uma cena de um pesadelo gélido para Dona Beatriz. Isabela, estendida no chão, uma mancha escura crescendo sob ela, rompeu qualquer fachada de civilidade para todos os convidados, que agora observavam o desmoronamento da matriarca. Carlos, o marido de Isabela, estava pálido, a boca aberta em um ar de horror, paralisado entre a fúria da mãe e o sofrimento da esposa. Ele tentou dar um passo, mas o olhar gélido de Dona Beatriz, uma flecha invisível de controle, o reteve, prisioneiro de um medo antigo, incapaz de decidir entre o amor e a obediência cega. Aquela noite não seria esquecida, jamais, marcando o início de uma batalha invisível. A revelação chocante reescreveu a história da família Albuquerque, expondo a verdadeira face de Dona Beatriz, não como a guardiã do legado, mas como sua usurpadora. Isabela, de origem humilde, agora era a figura central, a portadora da verdade, a mulher que ousou desafiar o poder, e venceu. A batalha pela guarda do bebê e pelo atentado, transformou-se em um julgamento histórico, onde a lei e a justiça emocional se encontraram, trazendo à tona segredos guardados por décadas. A plateia, antes dividida, agora aplaudia a coragem de Isabela, reconhecendo a legitimidade de sua luta e a pureza de seu propósito. Isabela, agora livre da sombra da difamação, sentiu um alívio profundo. O peso de toda a jornada, desde a queda até a vitória no tribunal, culminava naquele momento de clareza. Ela olhou para Carlos, que a abraçava com a ternura de quem redescobria o amor, e para seu ventre, onde seu filho, o verdadeiro herdeiro, descansava seguro. A verdade, embora dolorosa em sua revelação, havia sido a única herança que floresceu, um legado de dignidade e integridade que a família Albuquerque, através de Dona Eleonora, e agora de Isabela, finalmente recuperava. A queda de Dona Beatriz foi um espetáculo para o público, uma lição de que o poder e o dinheiro não podem comprar a verdade. Se os advogados, antes tão confiantes, estavam desorientados, sua estratégia em pedaços.
As manchetes do dia seguinte estampariam a história de Isabela, a herdeira redescoberta, a mulher que desmascarou a farsa dos Albuquerque. A justiça, muitas vezes lenta, mas implacável, havia chegado, e com ela, a promessa de um novo começo para Isabela e seu filho, um futuro construído sobre os pilares da honestidade e do respeito, longe das mentiras e da crueldade de um passado que finalmente fora revelado. A derrota de Dona Beatriz não foi apenas legal, mas social. Sua imagem de matriarca intocável desmoronou, revelando uma mulher mesquinha e gananciosa. A alta sociedade, que antes a temia, agora a desprezava. A justiça emocional era clara. Ela perdera tudo que mais valorizava: seu poder, sua reputação e, acima de tudo, o respeito de seu próprio filho. Isabela, por outro lado, emergiu como um símbolo de resiliência e integridade, uma voz para os vulneráveis, uma inspiração para todos que acreditam na força inabalável da verdade. Com o veredito do juiz, a vida de Isabela se transformou radicalmente. De uma jovem ingênua do interior, ela se tornou a guardiã de um legado, a protetora de seu filho e a voz de uma nova era para a família Albuquerque. O tribunal que outrora parecia um campo de batalha perdido, tornou-se o palco de sua maior vitória, a prova de que a coragem e a verdade, quando unidas, são invencíveis. A justiça enfim havia abraçado Isabela, e o futuro antes incerto, agora se abria, vasto e promissor, para ela e seu pequeno herdeiro. A cena do tribunal, com a derrota pública de Dona Beatriz e o triunfo de Isabela, se tornaria um marco na história da alta sociedade paulistana. A imagem de Isabela, digna e corajosa, contrastava com a figura desmoralizada da matriarca, que tentava esconder o rosto dos fotógrafos, sua reputação em ruínas. A verdade, como um rio caudaloso, havia rompido as barragens da mentira, levando consigo a sujeira e a injustiça. Para Isabela, era o início de uma nova vida, um futuro onde seu filho cresceria sob a luz da honestidade e do amor, em um lar reconstruído sobre os alicerces da verdade, que finalmente havia emergido. Carlos, ao lado de Isabela, sentia um alívio imenso. O jugo que sua mãe exercera sobre ele por décadas finalmente se rompia, e o ar que ele respirava era de uma liberdade nunca antes sentida. Ele segurou a mão de Isabela, seus olhos buscando os dela, um pedido mudo de perdão, e uma promessa solene de amor e lealdade. Eu errei com você, Isabela, mas juro que dedicarei cada dia da minha vida para reparar meus erros e construir um futuro de verdade e felicidade ao seu lado, e ao lado do nosso filho. Sussurrou ele, a voz embargada pela emoção, mas firme em sua decisão. Dona Beatriz, por outro lado, enfrentava a queda mais brutal de sua vida. Não apenas perdeu o poder e a reputação, mas também a liberdade. As investigações por fraude, falsificação de documentos e tentativa de homicídio avançavam rapidamente, e a matriarca foi detida no próprio tribunal, em um espetáculo que marcou o fim de seu império de mentiras. O luxo que a cercava agora parecia uma jaula, e sua frieza, uma máscara que não podia mais esconder a pequenez de sua alma, exposta à luz cruel da justiça, que não se curvou a seu dinheiro. O casarão dos Albuquerque, antes um monumento à opulência e ao segredo, passou por um processo de transformação. Legalmente, Isabela herdou a parte da fortuna e das propriedades que pertencia à sua avó Eleonora, o que incluía uma parcela significativa do patrimônio da família. O primeiro passo foi abrir as portas da mansão, antes fechadas aos vulneráveis, e limpá-la do pó dos segredos. Aquele lugar, que presenciara tanta crueldade, começaria a ser preenchido com uma nova energia, a energia da esperança e da reparação, sob a batuta de uma nova matriarca, muito diferente da anterior. Isabela, com o bebê agora em seus braços, dormindo tranquilamente, olhava para as paredes imponentes do casarão, não com rancor, mas com a visão de um novo propósito. Este lugar não será mais um jardim de mentiras, Maria. Será um jardim de verdades, de recomeços,
disse ela à enfermeira, que se tornara sua mais fiel confidente e aliada. A ideia de O Recanto de Isabela começou a tomar forma em sua mente o Zimeme Santuário de Esperança para mulheres que, como ela, enfrentaram a crueldade do mundo, mas encontraram forças para se reerguer, com dignidade. A primeira ala do casarão a ser reformada foi a antiga biblioteca, que Dona Beatriz usava para guardar documentos secretos. Agora, ela seria transformada em um berçário e uma sala de convivência para as futuras moradoras. Arquitetos e designers sociais foram contratados para adaptar o espaço, mantendo a grandiosidade, mas infundindo calor e acolhimento. A piscina, antes palco de festas extravagantes, seria um espaço para hidroterapia e atividades recreativas para as crianças, um símbolo da transformação de um luxo vazio em um bem social, verdadeiramente útil. Maria, que havia dedicado sua vida a cuidar dos outros, permaneceu ao lado de Isabela, não mais como enfermeira, mas como diretora operacional de O Recanto. Sua sabedoria e compaixão eram inestimáveis para as mulheres que chegavam, muitas delas ainda feridas e traumatizadas. Ela era o braço direito de Isabela, a voz da experiência que ajudava a moldar o projeto, garantindo que cada detalhe fosse pensado para oferecer o máximo de conforto, segurança e apoio emocional às mães e seus filhos, que agora encontrariam um novo lar. Carlos, libertado de seu medo, dedicou-se de corpo e alma ao projeto. Ele usou sua expertise em administração e seus contatos para arrecadar fundos e otimizar os recursos do Recanto. Ajudou a criar um programa de mentoria e qualificação profissional para as mães, garantindo que elas tivessem não apenas um teto, mas também ferramentas para reconstruir suas vidas com autonomia e dignidade. Sua presença era um testemunho vivo de redenção, de como o amor e a verdade podiam transformar um homem antes covarde em um pilar de força e compaixão. Em um gesto simbólico e tocante, Isabela e Carlos inauguraram a entrada principal do antigo casarão, agora oficialmente rebatizado como O Recanto de Isabela. Uma placa de bronze, simples mas elegante, foi afixada, gravando para a posteridade o novo nome e o propósito do lugar. Ao lado, uma segunda placa prestava homenagem a Dona Eleonora, a matriarca que lutou pela verdade e cujo legado de bondade finalmente era resgatado. O passado e o futuro se encontravam ali, em um abraço de esperança e justiça, selando um novo capítulo. As primeiras mães solo e vítimas de violência começaram a chegar ao Recanto, trazendo consigo histórias de dor, mas também a esperança de um novo começo. O casarão, antes silencioso e pesado, encheu-se de vozes de crianças risadas e o burburinho de novas vidas sendo construídas. Isabela as recebia com um abraço caloroso, seus olhos refletindo a empatia de quem havia percorrido um caminho semelhante, compreendendo a profundidade de seus medos e a imensidão de suas esperanças, oferecendo um porto seguro e um novo horizonte. A cada dia Isabela e Carlos viam seu amor se consolidar alicerçado na verdade e no respeito mútuo. Em uma tarde ensolarada, Carlos a levou ao jardim, agora florido e vibrante, e se ajoelhou, não com um anel de luxo, mas com um simples colar com uma pequena joia verde, símbolo da esperança e do recomeço. Isabela, você me ensinou o que é o verdadeiro amor e a verdadeira coragem. Você transformou minha vida. Quer me dar a honra de ser sua parceira para sempre, não apenas de um legado, mas de uma vida de propósito? Perguntou, os olhos marejados. Isabela, emocionada, aceitou, um sorriso radiante em seu rosto. Aquele gesto, simples e cheio de significado, selava a promessa de uma vida juntos, construída não sobre o status ou o dinheiro, mas sobre os pilares inabaláveis da honestidade, da compaixão e de um amor que havia resistido às mais duras provas. O beijo que se seguiu foi um símbolo de redenção, de um futuro onde a família, agora completa, floresceria na luz da verdade, o pequeno bebê em seus braços, testemunha silenciosa dessa união. O bebê,
que por pouco não foi arrancado do ventre de Isabela, crescia saudável e feliz, um raio de sol que iluminava o recanto. Ele era a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo em meio à adversidade, e de que a pureza de um novo começo podia apagar as sombras de um passado doloroso. Sua risada ecoava pelos corredores, e seus primeiros passos eram celebrados por todas as mulheres do recanto, um lembrete constante da beleza e da resiliência da vida, que se renovava em cada amanhecer. O casarão dos Albuquerque, agora, o recanto de Isabela, tornou-se um farol de esperança. Sua fachada imponente, antes gélida e intimidante, agora irradiava acolhimento. As janelas, que antes escondiam segredos, agora se abriam para o sol, revelando a alegria das mães e crianças. Era uma imagem nítida da moral da história. A verdadeira riqueza não reside no luxo ou no poder, mas na dignidade, na compaixão e na capacidade de transformar a dor em propósito, construindo um legado de amor e justiça para as futuras gerações, um verdadeiro paraíso. 5 anos depois, o recanto de Isabela havia se expandido por todo o país. A ideia de acolhimento e apoio a mães solo e vítimas de violência, que nasceu da dor e da coragem de uma mulher, floresceu em uma rede de centros, cada um deles um santuário de esperança e dignidade. Dezenas de unidades foram abertas em diferentes estados, adaptadas às necessidades de cada região, mas sempre mantendo a filosofia original de Isabela: oferecer um recomeço baseado na verdade e no amor incondicional. Milhares de mulheres, antes sem voz e sem amparo, encontraram em O Recanto de Isabela a força para se reerguer. Elas receberam apoio psicológico, jurídico, qualificação profissional e, acima de tudo, a certeza de que não estavam sozinhas. Crianças, que antes viviam à margem, agora tinham acesso à educação, saúde e um ambiente seguro e amoroso para crescer, transformando-se em adultos conscientes, capazes de quebrar o ciclo de violência e opressão, levando a mensagem adiante. Os filhos do recanto, como carinhosamente eram chamados, formaram-se em diversas áreas, alguns tornando-se advogados, médicos, professores, e muitos deles retornaram para trabalhar nos próprios centros, perpetuando o legado de Isabela. Eles eram a prova viva de que a verdadeira herança não é medida em bens materiais, mas em vidas transformadas, em esperanças renovadas, e na capacidade de amar e se doar ao próximo, construindo uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos tinham um lugar. Isabela, agora uma mulher madura e respeitada, olhava para seu filho, um menino forte e inteligente, que brincava no jardim do recanto. Ela pensava em sua jornada, desde a queda dolorosa até a construção daquele império de solidariedade. A mensagem de sua avó Eleonora, sobre a verdade ser a única herança que floresce, ecoava em seu coração. Ela havia desenterrado essa verdade, e com ela, construíram um jardim de esperança, um legado que superava qualquer fortuna e demonstrava o poder inabalável da dignidade e da compaixão. As políticas de acolhimento e apoio a mulheres e crianças, implementadas por O Recanto de Isabela, foram reconhecidas nacional e internacionalmente, servindo de modelo para outras iniciativas sociais. A voz de Isabela, que um dia tentaram silenciar, ecoava agora em fóruns e conferências, defendendo os direitos dos mais vulneráveis e inspirando uma nova geração a lutar por um mundo mais justo. A mulher que havia sido rotulada como golpista e desequilibrada, tornou-se um símbolo de resiliência, de força e de um amor que vence todas as mentiras.